Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Vamos para mais uma informação. Não se esqueça aí, pessoal. Se inscreve, tá bom? Dá um joinha, clica no sininho, tá bom? Para as notificações. Vamos falar sobre o apagão. Eu já vou citar aqui um trecho das escrituras, tá bom? Eu vou falar sobre isso, não é para te assustar, é para você te prevenir, é para poder você preparar sua mente, preparar seu coração, para você estar atento a essas coisas, para você não ser pego de surpresa, tá bom? Eu acredito que você vai gostar da informação. Também, se você achar que é algo irrelevante para você, você pode também deletar, tá bom? Esse material, deixar de ser meu amigo, deixar de ser minha amiga, tá bom? Se você vê que não é conveniente para você, mas eu acredito que você não vai fazer isso não, tá bom? Quando acontecer um apagão, você sabe identificar de imediato que aquilo foi o apagão que aconteceu? Em Mateus, nas escrituras Mateus 24 e 29, nos diz assim que logo depois desse período, o sol, desse período de aflição, o sol escurecerá, a lua não dará mais o seu brilho, a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento. Pessoas muito poderosas, no momento que nós estamos vivendo, estão por trás de muitas situações, mexendo os pauzinhos, como nós sabemos, nos bastidores, para que as coisas venham acontecer. Porque esse cenário, meu amigo e minha amiga, na verdade, o objetivo é, como eu já falei anterior, tem uma força muito superior ao que nós imaginamos por trás de tudo isso espiritual, que eles querem aquilo que está dentro de mim e de você, que é a essência, que é o mais precioso, que é a alma e o espírito, para poder ferir o coração do nosso Pai Criador, que nos promete nos revestir de um corpo incorruptível, nos revestir da imortalidade, onde nós vamos estar com Ele eternamente. Então essas pessoas não querem isso, os seres que estão por trás não querem isso, eles querem arrastar e vão arrastar a maioria com eles, Mas para você que está atento, você vai se prevenir e vai estar do lado que vai prevalecer no final de todo esse mover. Então, mediante esse cenário, pessoal, mundial, existe pessoas, existe um palco e existe pessoas influenciadas por trás, fazendo todos os movimentos também para que as coisas venham a acontecer. Então eu te pergunto, você sabe identificar um apagão, o apagão quando ele acontecer? E você está preparado para isso? Mentalmente, fisicamente, se você tem, no caso, por exemplo, em casa um isqueiro, você tem um fósforo, você tem a vela, porque isso não vai ser assim um apagão, pessoal, que vai vir e vai demorar só um pouco de tempo e já vai voltar. Esse apagão, pela previsão, ele vai demorar, entendeu? Talvez semanas ou alguns meses, e você precisa estar atento. Você que foi criado no interior, por exemplo, que vai ter o privilégio de ouvir isso aí, você deve conhecer o que é uma lamparina, o que é um candeeiro, o que é um lampião, Você deve conhecer essas coisas, mas você tem que estar atento, você tem que estar preparado mais além. Como é que você vai ligar seu fogão se você não tiver um fósforo que você está... A maioria está acostumado com um fogão automático que só vira o botão e vai lá e clica lá no botão para poder soltar aquela soltar aquela faísca lá, pessoal? E acender o fogo. Você está preparado com sal em casa para salgar a tua carne, se a tua geladeira, por exemplo, parar e não gelar mais, ou você vai deixar estragar? Esteja prevenido com algum alimento em casa também, porque não vai na ideia de quando você identificar esse apagão, você estar junto com a multidão, fazendo tumulto, ou estar pela rua trocando ideia. Você que é inteligente, você vai pegar um caminho oposto, você vai se resguardar, porque em meio a esse apagão,
né, que vai ser mundial, que eles estão se programando para fazer esse apagão mundial. Você lembra que agora esse fim de semana aí teve a COP30 aqui no Brasil, que eles estão de olho na nossa selva, né? Nas riquezas que ali tem. Você parou para pensar essa COP30, né? Que eles fizeram ali, que essa liderança do mundo inteiro estão tudo trabalhando num único objetivo. Eles sabem que vai chegar um momento que eles vão apagar essa luz também. E no caso, quando eles apagarem essa luz, provavelmente o Sol vai se apagar, a Lua também vai se apagar, e as estrelas também, que são seres vivos, feitos de plasma pelo Criador, também vão cair do firmamento. Então, e aí, você está prevenido, você sabe identificar esse momento quando ele chegar, você vai estar atento sobre essas coisas. Então, eu estou aqui para abrir os teus olhos, para te alertar, tá bom? Então, pessoal, para pensar por que a China criou um sol artificial e o sol deles está brilhando, né? Por que eles criaram esse sol, mandaram esse sol lá para cima? Mas será que o nosso Criador não tem poder também de fazer esse sol apagar quando tudo isso acontecer? Porque eles estão pensando que o sol vai apagar e eles vão ficar com o sol. Então, para analisar, pensar um pouco sobre tudo isso aí, e eu vou falar para você agora a forma, né, quando esse apagão acontecer, para você identificar de imediato. Por exemplo, quando esse apagão acontecer, pode ter certeza que o teu celular que você está acostumado a manipular, ele não vai funcionar. Tá? Alguns carros também modernos, eles não vão funcionar. Você vai ligar a tua televisão também, ela não vai funcionar. Só em você ter uma ideia que o teu celular ele não vai funcionar, né? E que provavelmente talvez só funcione nele ali um rádio. Se tiver um rádio AM ou FM, pode ser que ele funcione, entendeu? Mas os teus aplicativos não vão funcionar de imediato. Aí você vai entender que desligou geral. Então, procura naquele momento, no caso, estar atento para fazer algumas coisas de últimos momentos, né? Alguma provisão de último momento, porque infelizmente aquele vai ser o momento. Então as primeiras horas vai ser de boa. Aí imagina depois que a coisa for intensificando, que a multidão, no caso, entender que realmente tudo apagou e que talvez não volte nem tão cedo. Vai começar o saque, vai começar a violência, vai começar o terrorismo, vai começar saques em vários lugares, pessoas ainda indo atrás de televisão, indo atrás de geladeira, indo atrás de arrombar supermercado, como se isso tivesse algum valor depois. Eles vão ver que isso aí depois não vai ter mais valor de nada. Sem contar o sofrimento, né, para aqueles também que dependem diretamente da luz até para sobreviver, né? Então esteja atento, pessoal, não brinca não, o negócio é sério. Eu não sei quando, mas isso vai acontecer a qualquer momento, tá? Essas informações que eu estou te passando é como a pessoa pegar e dizer, por exemplo, mencionasse uma bobagem, que nem eu já ouvi pessoas dizer, eu morro de medo de morrer. Entendeu, pessoal? Aí para pensar nisso. A pessoa abrir a boca e falar uma bobagem dessa. Então nós não tem que ter medo, nós tem que se preparar para poder encarar essa realidade, entendeu? Por isso que eu estou te passando essa informação, tá bom? Para que você esteja atento sobre isso. E não se esquece, pessoal, não deixa de compartilhar essa informação para uma pessoa que você ama, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu vizinho, para um filho, tá bom? Para uma filha. Não deixa de compartilhar, porque é uma informação muito importante. Talvez a pessoa nem dê valor agora, mas ela, pelo menos no caso, só no caso dela ouvir e a mente dela, no caso, ter gravado aquilo ali, ela vai entender quando essas coisas começar a acontecer. Quem sabe no último minuto, no último instante, ela passe a acreditar e possa fazer alguma coisa ainda pela sua vida, pela sua sobrevivência. Então isso, pessoal, é muito importante. Às vezes é uma informação que você pensa assim,
Isso não é tão importante. Mas isso é tão importante, pessoal, isso vale semelhante à nossa vida, entendeu? Se nós estiver preparado, quando nós vimos sofrer, quem estava despreparado às vezes já até foi embora desse mundo. Então, esteja atento, tá bom, sobre isso. Não deixe de se inscrever, compartilhar, tá bom? Dá um joinha aí no vídeo, tá bom? Um grande abraço, fica na paz do Criador aí, tá bom? E não se esquece que a forma de você identificar esse apagão é essa: quando tudo apagar, quando ficar tudo escuro, no caso a luz apagar, mesmo que seja dia, tudo indica que o sol também em sequência vai apagar e a lua também. E os teus equipamentos não funcionarem, você saiba que esse é o momento, tá bom? Um grande abraço aí, fica na paz do Criador.